bom dia e feliz ano novo. Está no ar o nosso repórter diário dessa quinta-feira, dia 1º de janeiro de 2015. Um prazer receber você no nosso repórter diário. Hoje nós comemoramos o Dia Mundial da Paz. Vamos conferir as notícias dessa quinta-feira. Principais notícias. A Secretaria de Obras já liberou a pista atrás do Hospital São José, aqui em Goytacazes, em Campos. Também ponto facultativo acontece nas repartições públicas municipais já nesse início de ano. O turismo abre hoje o deck das piscinas para as crianças no Farol de São Tomé. Uma força-tarefa também na Serra de Macaé vai acontecer até fevereiro. São João da Barra já regularizou o plano de cargos dos servidores. Boa notícia aos servidores de São João da Barra. E a Petrobras começou a produzir já em Búzios. Hoje também é dia de economia, de desenvolvimento aqui no nosso repórter diário com o Joalmir Delfino. Não perca. Agora nós vamos conferir como fica a previsão do tempo para essa quinta-feira. Previsão do tempo. A previsão para essa quinta-feira é de um dia de sol com algumas nuvens, não deve chover. A máxima chega aos 34 e a mínima aos 22 graus. O nosso repórter diário faz um pequeno intervalo, já eu estou de volta com outras notícias. Estamos apresentando Repórter Diário. Muito bem, já estamos de volta com o nosso repórter diário dessa quinta-feira, dia 1º de janeiro de 2015. A Secretaria de Obras já liberou a pista atrás do Hospital São José. A Secretaria de Obras, Urbanismo e Infraestrutura liberou a nova pista construída atrás do Hospital São José, em Goytacazes, aqui na Baixada Campista. A via está liberada para o tráfego no sentido Farol Centro aqui de Campos. O novo trecho foi construído dentro do projeto de modernização da RJ 216, que é a estrada que dá acesso à praia do Farol de São Tomé aqui em Campos. Quem estiver seguindo no sentido Centro de Campos ao Farol de São Tomé, passa pela pista atual, seguindo por Donana. O Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, o IMTT, informou que quem estiver seguindo de transporte coletivo no sentido Farol Centro não vai ter o trajeto alterado, já que os ônibus passam pela nova via, mas fazem um retorno ali no posto do BPRV, na altura ali da Estrada dos Ceramistas, e seguem até Donana, depois retornam ao novo acesso. Segue aí para o centro e, portanto, os usuários não precisam descer na nova pista atrás do Hospital São José, podem ficar tranquilos. No momento, as obras de modernização da rodovia estadual estão em fase de conclusão do recapeamento asfáltico e também da ciclovia. As obras continuam em andamento. Olha, ponto facultativo nas repartições públicas neste início de ano, viu? Fique atento. Em função do ano novo, hoje, dia 1º de janeiro, de 2015, a prefeita de Campos, Rosinha Garotinho, decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais amanhã, dia 2, sexta-feira. Os serviços essenciais, inclusive os atendimentos, plantões médico-hospitalares e as unidades básicas de saúde, vão funcionar normalmente, sem nenhuma interrupção. Fique atento a este assunto. Os serviços de coleta de lixo domiciliar, também hospitalar, estarão funcionando normalmente. Segundo o subsecretário de Limpeza, Praças e Jardins, Carlos Morales, a coleta no ponto facultativo será também normal em todos os bairros da margem direita do Rio Paraíba do Sul, que compreende ali o Parque Esplanada até o distrito de Goytacazes, e o mesmo serviço vai ser realizado nos bairros da margem esquerda do Rio Paraíba do Sul. Então, amanhã aqui em Campos é ponto facultativo nas repartições públicas, viu? Que o resto continua funcionando normalmente. E a Secretaria de Turismo abre hoje o deck das piscinas lá para as crianças do Farol de São Tomé. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, a partir de hoje, dia 1º de janeiro, já vai estar com os decks das piscinas lá na Praia do Farol de São Tomé prontos para receber as crianças que vão estar com a família veraneando lá na Praia Campista. As piscinas vão funcionar de terça até domingo, das 9 até as 14 horas.
Às segundas-feiras, a piscina fica fechada, que é o dia que eles fazem a limpeza, a manutenção ali do deck. A diretora de turismo, Ana Nery, disse que o deck e as piscinas são muito atrativos, muito procurados pelas famílias que estão com crianças lá na Praia do Farol de São Tomé. Quem já esteve por lá sabe bem como funciona. As crianças que querem frequentar o deck e as piscinas devem estar acompanhados dos responsáveis e ter idade entre 5 e 12 anos. Olha, uma força-tarefa também acontece na Serra de Macaé até fevereiro. Até o final do verão, o distrito do Sana, na região ali serrana de Macaé, vai acontecer o projeto Força-Tarefa. O objetivo desse projeto é o ordenamento turístico e também a sustentabilidade nas áreas ambientais. No portal do Sana, das 8 até as 15 horas, funcionários da prefeitura informam aos visitantes quanto ao ordenamento do turismo e as características da área de proteção ambiental do Sana, além também das normas da visitação ao Vale do Peito do Pombo e o controle ao acesso de ônibus. Poluição de cachoeiras, congestionamento de trânsito, estacionamento e limites sonoros são os principais problemas que a equipe quer coibir lá no trecho de acesso ao Sana e também no centro do distrito. Monitorias de agentes municipais, guardas de trânsito e ambientais, e além de homens da Polícia Militar de Macaé, funcionam até a madrugada e vão estar por lá fiscalizando isso. Uma das regras de visitação lá do Vale do Peito do Pombo, o Sana, são a proibição do tráfego de veículos motorizados e também de bicicletas naquele local. Também é proibido levar animais domésticos, praticar esportes nessa área que é proibida, portar isopor, caixa similar aí que sirva para acondicionar mercadorias ou produtos. É importante que você veja as regras direitinho e visitar com tranquilidade o distrito de Sana, ali na região serrana de Macaé, que é bem procurada nesse período também. O Repórter Diário faz uma pequena pausa, um pequeno intervalo. Já já a gente está de volta com outras notícias nesse primeiro dia do ano. Estamos apresentando Repórter Diário. Muito bem, nós já estamos de volta com o nosso Repórter Diário dessa quinta-feira, dia 1º de janeiro de 2015. Olha, São João da Barra já regularizou o plano de cargo dos servidores. Os vereadores lá do município de São João da Barra, vizinho aqui a Campos, aprovaram durante a sessão ordinária o projeto de lei número 072/14, que regulariza o plano de cargo, carreira e remuneração dos servidores lá da Câmara Municipal de São João da Barra. Boa notícia. A matéria é de autoria do presidente do Legislativo, vereador Aloysio Siqueira Filho, que é do PMDB. De acordo com a argumentação do parlamentar, o plano de cargo, carreira e remuneração pretende valorizar ainda mais o servidor público de São João da Barra, além de estimulá-lo à constante atualização e o aprimoramento dos estudos e atividades intelectuais a serem desenvolvidas na Câmara Municipal sanjoanense. Uma boa notícia aos servidores lá de São João da Barra. Olha, a Petrobras já começou a produzir em Búzios. A Agência Nacional do Petróleo autorizou a Petrobras para começar a produção no campo de Búzios, na região do pré-sal da Bacia de Santos. A estatal já mapeou o reservatório, perfurou 11 poços para delimitar a jazida e declarou a comercialidade da área. Essa área, antes, era conhecida como Franco, em dezembro de 2013. O poço vai extrair petróleo da camada pré-sal de forma provisória durante 7 meses para obter informações para o sistema de produção definitivo da área. A Petrobras explicou que o campo de Búzios responde pela maior parte do volume contratado pela empresa estatal por meio do regime de cessão onerosa. Foi um contrato entre a União e a Petrobras, em que a estatal pagou pelo direito de explorar e produzir até 5 bilhões de barris de petróleo e gás da camada pré-sal. Olha, os rendimentos do FGTS já podem ser simulados através da internet. O trabalhador já vai poder simular os rendimentos do Fundo de Garantia Tempo de Serviço, o FGTS, através da página na internet criada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MTE.
O site faz parte da campanha do Ministério, #MeuFGTS, lançada nas redes sociais para esclarecer a população sobre os recursos deste fundo. Segundo o item na página aí, a página tira as dúvidas sobre o fundo e disponibiliza uma lista de questionamentos mais comuns, como direitos e condições para utilizar os recursos para a aquisição da casa própria, por exemplo, que é um dos questionamentos que mais fazem. O novo sistema reúne também informações para quem quer sacar o FGTS e como o trabalhador que não tem acesso à internet pode consultar o extrato no fundo. Além dessas dicas, dá informações também sobre os demais canais de atendimento que são disponíveis e como sacar os recursos no exterior. Tem vídeos, tem muita informação. Acesse. Olha, um teste da linguinha em recém-nascidos vai prevenir a popular língua presa. Agora é lei. Hospitais e maternidades das redes pública e particular são obrigados a fazer esse teste, o teste da linguinha em recém-nascidos. O objetivo desse exame é detectar se existe alguma alteração no chamado frênulo, é a membrana que liga a língua à parte inferior da boca, também conhecido como freio, né? Essa alteração pode gerar a popular língua presa. É um teste muito simples, sem nenhuma complicação, dor ou uso de qualquer aparelho. É só um exame clínico para observar os aspectos físicos da língua, que já faz parte da rotina de cuidados com o bebê, assim como o teste do olhinho, da orelhinha e também o teste do pezinho. A avaliação e a cirurgia são oferecidas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, assim como outros testes importantes, como o teste do pezinho também, da orelhinha e do olhinho. Os problemas da língua presa vão além da dificuldade da fala. O caso dos recém-nascidos, aí a alimentação pode ser prejudicada, afeta a sucção, pode gerar desmame precoce e, posteriormente, dificulta também a deglutição e problemas no processo mastigatório. A prevalência na língua presa gira em torno de 15%, mas desses, nem 10% tem indicação de fazer cirurgia. Então, agora, maternidades vão ter que dar conta também desse teste. O nosso repórter diário vai, depois do intervalo, como toda quinta-feira, falar com o Joalmir Delfino. Hoje a gente vai relembrar uma entrevista que o Joalmir fez muito interessante aqui com o economista e professor universitário Alcimar Chagas. Aguarde, já já a gente volta. Estamos apresentando Repórter Diário. São 7h35. Bom dia para você que acompanha o Repórter Diário. Como ocorre às terças e quintas, aqui no último bloco trazemos um convidado especial para falar de assuntos referentes à economia, à sustentabilidade, ao desenvolvimento aqui da região. E hoje o nosso convidado é o economista Alcimar Chagas, ele que é professor da UENF, observador aqui da região norte, noroeste, região dos lagos, também do sul, capixaba, e vai nos falar sobre o que pode acontecer com os municípios produtores de petróleo, já que estamos vivenciando aí uma queda vertiginosa, né, no preço do barril, e o preço do barril é um dos principais itens que compõem os repasses, né, o valor dos royalties que são repassados para os municípios e estados produtores no Brasil. Bom dia, professor Alcimar. Bom dia, João. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui novamente. Prazer é grande. Pena que o assunto não seja tão palpitante, né, para a gente abordar hoje. Professor, em linhas gerais, como o senhor diria de um prognóstico para esses municípios produtores aqui da região, tendo em vista que os royalties estão caindo bastante, né, e temos alguns municípios aqui da região que têm aí praticamente 70%, né, de dependência das receitas do royalties, que pode acontecer a partir de janeiro ou já, né, nos próximos meses, já que os repasses que virão vão estar bem reduzidos por conta da produção de agora. Perfeito, é uma preocupação, João. Eu diria que o ano de 2015, né, e 2016, nós enfrentaremos, né, turbulência. Existe essa dependência muito forte, conforme você colocou, né? Em relação à receita de petróleo. Eu diria que existe poucas ações no sentido, né, do desenvolvimento de ações
de dentro, né? Ou seja, as atividades tradicionais. Existem poucas ações nesse sentido e a dependência é forte, o que prejudica naturalmente as receitas, né? Já que o preço do petróleo tem caído, né, em torno de 40% de junho para cá, né? E a gente tem uma super oferta de petróleo no mundo. Com licença, só para dar uma ideia para o nosso telespectador, a média de 2013 do preço do barril de petróleo estava em quanto e agora essa queda veio para quanto? Perfeito, em torno de $110 aproximadamente, né? Agora esse preço bateu abaixo de $70 e sem uma perspectiva no curto prazo de recuperação. Existe até uma discussão de que esse preço baixo, né, pode ser, vamos dizer assim, permitido por um longo tempo, de forma a quebrar a concorrência, porque tem surgido uma oferta grande de petróleo não convencional, como o xisto, por exemplo, né, lá nos Estados Unidos, né? E o que acontece? O preço do petróleo convencional caindo, né, pode inviabilizar a produção do outro, como o pré-sal no Brasil mesmo, né, porque tem custos mais elevados. Na verdade, é uma iniciativa dos países árabes, né, para pressionar Estados Unidos, Rússia, China, a não produzir esse petróleo. Existe essa discussão também. De qualquer forma, quem depende da receita de petróleo, naturalmente absorverá os prejuízos, né, maiores. E nós estamos nesse grupo. O senhor falava das atividades, né, de outras atividades, né, que geram receita desses municípios, que ao longo dos últimos anos, né, foram quase que sendo deixados de lado, né? Exatamente. Isso aí só se refere, no caso, a receita de IPTU, de ISS. Uhum. Não, eu diria também de atividades econômicas, né? Por exemplo, o setor produzem riquezas. Exatamente. Né? O setor sucroalcooleiro mesmo, né? Ele vem num processo de declínio bastante acentuado, né? Agora nós temos até um exemplo bastante favorável, que é da Coagro, mas na verdade eu diria que a agricultura, a pecuária, pequenas indústrias deveriam ser repensadas e não implementadas da forma convencional. Repensadas, vamos dizer assim, com a preocupação de inserir conhecimento no processo. A gente pode produzir leite de diversas maneiras, pode produzir queijo de diversas maneiras. Aliás, está aí, por exemplo, alguns países, né, como a Holanda, né, como a Suíça, que pode provar isso tranquilamente. A Itália, né, Uruguai. A Argentina, vizinha nossa. Exatamente, exatamente. O senhor é um economista que eu admiro porque o senhor é bastante técnico, né? E não se guia por questões políticas. Perfeito. O senhor fez agora uma breve crítica com relação à questão da condução de certas atividades. Sim. Existe hoje em Campos, provavelmente um pouco acentuada essa aura, né, de desespero, enfim, de desestrutura econômica do município, talvez um pouco mais por conta da oposição, né, que faz sempre um alarido. Perfeito. Quando alguma coisa de forma negativa vem a público. Eu gostaria que o senhor fizesse uma breve análise sobre a execução orçamentária do município de Campos. Qual é a sua análise, qual a sua observação, tecnicamente falando? Perfeito. Eu venho fazendo uma crítica em relação a essa discussão. Eu acho que é importante ter um posicionamento crítico, não discordo disso, mas eu acho que algumas questões, né, elas necessitam, né, de uma base técnica para serem discutidas. E uma delas é a execução orçamentária. Eu tenho acompanhado os dados, né, da contabilidade de Campos, através da Secretaria do Tesouro Nacional, né, e os últimos dados, inclusive, foram depositados, ou melhor, estão disponíveis agora, referente ao período de janeiro a outubro de 2014. Então, de janeiro a outubro de 2014, o município de Campos apresenta um déficit realmente orçamentário em torno de 8 milhões. Isso representa 0,4% das receitas orçamentárias, né? O que representa isso? Eu diria que isso não é um grande problema. Se a gente quer fazer uma crítica, a crítica seria no sentido, talvez, da não observância, por exemplo, da queda de participação do ICMS para 2014, que ocorreu realmente, né? O índice de participação municipal ficou menor do que o índice de 2013. Então, talvez pode não ter sido observado, né,
essa queda, assim como a conjuntura nacional, conforme nós falamos anteriormente, a queda do preço do petróleo. Talvez não tenha sido observado isso como deveria, né? E talvez o governo tenha ficado na expectativa de recebimento de uma receita que ela realmente não aconteceu. Mas, em termos de execução orçamentária, fora esses dois elementos, eu diria que a execução é eficiente. Campos, por exemplo, tem um nível de investimento em torno de quase 17% das receitas orçamentárias, que deve servir, na verdade, como referência, eu diria, para o Brasil. Por exemplo, as receitas próprias de Campos, né, elas dobraram em 6 anos. Né? A folha de pagamento está dentro dos padrões de exigência da legislação fiscal. Isso é bom para o município porque torna menos dependentes dos royalties. E Campos tem perdido, vamos dizer assim, essa dependência aos royalties, né? Tem reduzido essa dependência ao longo também desses 6 anos, né? Saindo de 70%, como você colocou, para em torno de 56%. Então, esses indicadores, né, eles mostram que a execução é eficiente. Fora essas observações que eu coloquei anteriormente, que eu diria que não é uma prática no Rio de Janeiro e talvez no Brasil, elaborar um orçamento num padrão de eficiência em que você avalia a conjuntura internacional, a conjuntura nacional. Não existe essa prática. Então, muitos municípios vão errar, estão errando, na verdade, por conta dessa questão externa, vamos dizer assim. Ok, agora, professor, na média, o senhor publicou lá uns dados dos últimos 5 anos. 6 anos. 6 anos, né? 6 anos, já incluindo parte de 2014. Exatamente. Ali fica claro que a execução orçamentária do município ela vem sendo conduzida de forma bastante positiva. Perfeito. Qual seria o mérito desse sucesso? Olha, eu diria que é uma avaliação quantitativa, quero deixar claro, né? Já que a gente está falando de fora, né? Quantitativa, eu estou olhando números da contabilidade, né? Agora, eu acho que isso demonstra a responsabilidade, né? No que diz respeito a reduzir essa dependência realmente dessa receita de petróleo, que ela é finita, é preciso desenvolver esse esforço, né? E no que diz respeito à preparação, responsabilidade da preparação do município, né, para o futuro. O investimento representa isso, né? Realmente cuidar da cidade, observar essa questão do saneamento básico, né? O investimento que tem que ser feito na saúde, na educação, tem dificuldade? Tem, claro que tem. Mas eu enxergo que tem acontecido, na verdade, né, um esforço no sentido de destinar parte da receita orçamentária para o investimento. O que não acontece, por exemplo, com Macaé, com São João da Barra e com outros municípios, que não apresentou ainda, né, esse compromisso de destinar parcela tão significativa para investimento. Ok, avançaríamos em outros detalhes, mas infelizmente o tempo é curtinho. Vamos deixar para outra oportunidade, professor. Queria agradecer pela sua presença aqui no Repórter Diário. Obrigado, foi um prazer imenso, um grande abraço a todos. Ok, bom, o Repórter Diário de hoje termina por aqui. Amanhã às 7h15, a Dagmar vai estar aqui trazendo as últimas notícias para você. Eu retorno na terça com outro assunto de interesse aqui regional. Bom dia e até lá.